Olá pessoal, hoje a nossa aula vamos estudar sobre propriedades da potenciação. Nós temos 5 propriedades que vão nos ajudar a resolver os cálculos de forma mais simples, certo? As propriedades elas servem para que cheguemos ao resultado por um caminho mais curto, ok? Então a primeira propriedade da potência é a propriedade da multiplicação de potência com bases iguais. O que é que quer dizer isso? Quando você pega numa situação, problema, onde aparece uma multiplicação de duas ou mais potências, onde elas possuam a mesma base, ou seja, as bases são iguais. No caso aqui, quem é a base? 2. O 3 é o expoente. Aqui também a base é 2. Então, essas bases são iguais. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai conservar a base, que é 2, e vai somar os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2. Que vai ficar 2 elevado a 5. Porque 3 mais 2 é igual a 5. Se fosse para você calcular o resultado, você iria calcular o 2 5 vezes. Que ia dar 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. O resultado seria 32. Aqui nós não iremos colocar resultado, porque aqui a ideia é mostrar a propriedade. Se você fosse multiplicar aqui o 2 3 vezes, depois multiplicar pelo resultado de 2 duas vezes, também ia dar 32 como resultado. A propriedade ela serve para facilitar a vida da gente, facilitar os cálculos, certo? Então o resultado 2 elevado a 5. Nesse exemplo B, nós temos aqui 3 bases. 3 bases. Quem são as bases? É o número 5, então são iguais. Então você vai repetir a base. Quem é o expoente da primeira base? 3. Da segunda? Opa, não tem expoente. Quando isso acontecer, uma potência em que o expoente não apareça, é porque ele é o número 1. Então você vai somar o 3 mais 1 mais 4. 3 mais 1 mais 4. Que vai dar como resultado 5 elevado a 8. 3 mais 1 é 4. 4 mais 4, 8. Então você ia calcular o 5 8 vezes. A segunda propriedade é divisão com bases iguais, ou seja, divisão de potência de mesma base. Primeiro exemplo, 3 elevado a 4 dividido por 3. E quem é o expoente desse 3? O 1. Quando não tem, é porque o expoente é 1. Então, na divisão, ao contrário da multiplicação, na multiplicação a gente soma os expoentes. Na divisão a gente subtrai os expoentes. Conserva-se a base, que é 3, e vai subtrair os expoentes. Diminuir. 4 menos 1, 3. Então fica 3 elevado a 3. Aqui está em forma de fração, mas nós sabemos que uma fração é uma divisão. Aqui é 11 elevado a 5 dividido por 11 elevado a 2. Então, quem é a base dessas duas potências? É o 11. Vou permanecer com o 11 na base e vou diminuir os expoentes. Quem são os expoentes? 5 e 2. 5 menos 2. Então, vai ficar 11 elevado a 3. Para você ter uma ideia, o que é mais fácil? É multiplicar
calcular 11 elevado a 3, ou seja, multiplicar o 11 por ele mesmo 3 vezes, ou multiplicar o 11 5 vezes e dividir pelo resultado de 11 multiplicado 2 vezes. 11 vezes 11 é mais fácil, 11 elevado a 3. Então, a propriedade ela serve para nos ajudar a chegar no resultado de uma forma mais simples. Na letra C eu tenho 8 elevado ao quadrado, 8 elevado a 2, dividido por 8 elevado a 5. Então, a base dessas duas potências é 8. Quem são os expoentes? 2 menos 5. Eu vou subtrair, porque é uma divisão. Continua o 8 como base. 2 menos 5, quanto é? 3 negativo, né? Se fosse 5 menos 2, seria 3 positivo. É 2 menos 5, fica 3 negativo. A terceira propriedade a gente denomina como potência de potência. Ou seja, é uma potência de outra potência, elevada a outra potência. Aqui eu tenho uma base. Quem é a base aqui? O número 6. Então, vou permanecer com o número 6 e vou multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Então, aqui vai ficar 6 elevado a 2 vezes 3, 6. 6 elevado a 6. Então, quando for potência de potência, tiver uma base e mais de um expoente, você conserva essa base e multiplica os expoentes. Segundo exemplo, eu tenho uma fração. 2/3 elevado a 5 elevado a menos 2. Quem é a base dessa potência? 2/3. Então, eu vou permanecer com 2/3 na base e vou multiplicar os expoentes. 5 vezes menos 2. Negativo a gente coloca sempre num parêntese. Então, vai ficar 2/3 elevado a 5 vezes menos 2, vai dar menos 10. 5 elevado a menos 2, 5 vezes 2, 10. Então, aqui nós temos essas três propriedades da potenciação. Eu vou continuar, porque tem mais duas propriedades para finalizar. Certo? Aqui eu tenho potência de um produto. O que é que quer dizer isso? Quando vier uma multiplicação de dois números quaisquer elevado a um expoente. Isso significa que esse 2 é elevado a 2, ou seja, esse expoente pertence a essa base e também pertence a essa. É só você calcular da seguinte forma: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Essa é a quarta propriedade. Aqui eu tenho um produto de 3 números, né? E o expoente é menos 2. Esse expoente, ele tanto é do 4, como do 5, como do 7. Ou seja, esse expoente 2, ele é do 4, é do 5 e é também do 7. Então, vai ficar 4 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 2 vezes 7 elevado a menos 2. A última propriedade é potência de um quociente, ou seja, de uma divisão. Quando for divisão de dois números diferentes, quando é igual, aí entra na segunda propriedade. Aqui os dois números são diferentes, mas isso quer dizer o quê? Que esse expoente 2 é desse número e também desse, ou seja, 2 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 2. E a última propriedade tem uma fração, mas da mesma forma. A fração ela é composta por